quando eu saí no dia 12 de maio, o nível de reservas era 365 bilhões de dólares. Ele flutuou de 371 para 365. E vou te dizer mais, Atush, é esse nível de reservas que manteve tanto no governo do golpista Temer como no governo Bolsonaro o país sem quebrar. É importante porque logo depois da sua saída, que foi 12 de maio de 2016, depois de toda aquela confusão no Congresso Nacional, enfim, sabotagem ao governo, tudo que as pessoas viram, veio o Brexit no começo do governo do Temer, né? Enfim. E no Brexit o Ministério da Fazenda soltou uma nota para, na verdade, tranquilizar os mercados e dizer que o Brasil não estava quebrado. O que dizia essa nota do Ministério da Fazenda? Eu saí dia 12 de maio. Em junho, né, há todo aquele processo no qual o Reino Unido tem de votar se fica na União Europeia ou se não fica, e ganha a saída da União Europeia, o Brexit. No momento em que isso ocorre, há uma turbulência nos mercados internacionais. O Ministério da Fazenda, então dirigido, se eu não me engano, pelo Meirelles, ele emite uma nota, portanto, 42 dias depois da minha saída, dizendo o seguinte: a nota é interessante, ela é curta, interessante, porque ela é uma confissão. Ela está na tela aqui, olha, exatamente na época do break. É uma confissão. Foi 24 de junho de 2016. O Ministério da Fazenda disse que o Brasil está preparado. 1 mês e 12 dias, 42 dias depois. Ele diz o seguinte: a situação do Brasil é de solidez e segurança, porque os fundamentos são robustos. Ou seja, o Brasil, naquele momento, tinha fundamentos robustos. Fundamentos robustos são incompatíveis com um país quebrado. Mas aí tem um ponto interessantíssimo, só para não perder esse ponto, eu acho que é importante. Os fundamentos, evidentemente, eles não foram construídos em 42 dias, eles foram construídos em 12, 13 anos de governo, obviamente. Seria muito estranho se eles tivessem conseguido fazer isso. Porque se eles tivessem construído fundamentos em 42 dias, eles poderiam construir nesses 5, 6 anos já após o golpe de Estado e não conseguiram. Mas aí eles diziam o seguinte: não, vamos pegar esse argumento. Os fundamentos eram sólidos. Mas havia uma crise de confiança com a Dilma. Quer dizer, era a crise de confiança, então, que justificaria o impeachment? Porque então não era o Brasil quebrado. O Brasil estava bem, mas havia crise de confiança. Queria até te pedir para falar um pouco a respeito disso. Eu falo, mas antes eu quero falar o que é fundamentos sólidos e fundamentos robustos. É expressivo volume de reservas. Quem construiu esse expressivo volume de reservas? Nós, os governos do PT. Ingresso de investimento direto estrangeiro. No período, ele foi extremamente elevado. Portanto, durante todo o governo, houve confiança dos investidores internacionais de investirem no Brasil. 3, eles dizem o seguinte: há condições para o financiamento da dívida pública brasileira. Por quê? Porque o Tesouro Nacional tem muito dinheiro, que ele chama de colchão de liquidez, nada mais é que ter muito dinheiro em caixa. E a dívida federal é composta de títulos em real, ou seja, quem paga a dívida somos nós. Não tem nenhuma dívida como tinha no Fernando Henrique, que tinha 30% da dívida indexada ao dólar. Portanto, quando havia crise e o dólar se valorizava, a dívida crescia e ficava imensa. Então, verdade, eles dão o motivo por que é sólido. Não, só fazendo um comentário, eu me lembro de fazer a cobertura econômica no governo Fernando Henrique. A crise, ela não é que quer dizer, é evidente que aconteciam crises, mas a crise ela acontecia porque havia uma dívida dolarizada. O mercado financeiro provocava a crise perto do vencimento da dívida dolarizada para receber mais. Então, sempre acontecia. Ele especulava com a dívida, né? Exatamente. Ou seja, aumentava os ganhos rentistas.
Exatamente. Mas aí é que aparece a questão, da expectativa. Porque tem uma frasezinha no final que diz o seguinte: depois ele dizer tudo isso, por que os fundamentos são sólidos, ele diz assim: o governo anunciou medidas fiscais estruturantes de longo prazo. Mas esses seriam os fundamentos, então, né? Não, esse seria vamos dizer, na verdade, seria uma espécie, né, de azeitona no pastel. Né? A azeitona seria essas medidas fiscais estruturantes de longo prazo, que melhoraria os indicadores de confiança e a percepção de risco do país. Ora, não houve grandes alterações na percepção de risco. Não houve grande alteração do dólar. O dólar variou, neste período, de 3,4 para 3,1. Bom, e o que é essa medida fiscal estruturante de longo prazo? É a PEC dos gastos. A PEC dos gastos, nesta nota, refere-se ao futuro. Veja que nota estranha. Ela é baseada, os fundamentos todos, no meu governo. E diz que tem uma azeitona, que é a PEC dos gastos. Ora, a PEC dos gastos só foi vigir daí a 3 anos. Então, vou te dizer, é um conto do vigário, essa parte final da nota.